E o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal promoveram hoje uma cerimônia para marcar um ano dos ataques extremistas às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. O repórter Emerson Fraga, que está ao vivo na redação do R7 em Brasília, traz agora os destaques desse evento para a gente. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. O discurso mais forte foi o do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ele disse que as fake news e a falta de regulamentação das redes sociais e das plataformas digitais foi um dos instrumentos usados pelos extremistas, pelos golpistas, para planejar o 8 de janeiro de 2023. Mas vamos ouvir uma breve fala do ministro, uma breve parte do discurso dele, em que ele defende a regulamentação das redes sociais e das plataformas digitais, que deve ser feita pelo Congresso. Isso no contexto do projeto de lei das fake news, chamado PL das fake news, de relatoria do deputado Orlando Silva. Esse projeto chegou a ficar pautado na Câmara dos Deputados no ano passado, mas acabou sendo retirado de pauta por falta de acordo com a oposição. O que ele prevê? Regras para controlar as redes sociais, para controlar aí as mídias sociais e as plataformas digitais, como punição para quem postar conteúdo criminoso, retirada de imediato administrativamente de conteúdo considerado ilícito, entre outras previsões. Vamos ouvir o ministro. E reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália. As recentes inovações em tecnologia de informação, o acesso universal às redes sociais, com o agigantamento das plataformas, as Big Techs, amplificado, em especial, com o uso da inteligência artificial. Essas recentes inovações potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta, amplificaram os discursos de ódio e antidemocráticos. A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores. É necessário maior transparência dos critérios utilizados nesse direcionamento de mensagens, para evitar manipulações e para a redução dos riscos para a democracia. Pois é, Renata. Quem também falou na cerimônia foi o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi indicado pelo presidente Lula em dezembro do ano passado. Foi um dos primeiros eventos públicos aí que Gonet apareceu. Ele falou que o Ministério Público Federal é o responsável por aplicar as consequências penais, por dar início aos processos que visam aí culpabilizar ou aplicar as penas devidas necessárias a quem participou desses atos extremistas, golpistas do 8 de janeiro de 2023. O Procurador-Geral da República se mostrou firme contra a atuação desses grupos que saíram, vamos relembrar, lá do quartel-general do Exército, onde eles estavam acampados em Brasília, desceram a esplanada dos ministérios, inicialmente protestando contra aí o resultado das eleições presidenciais de 2022. Eles não aceitavam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas e o candidato derrotado, Jair Bolsonaro, acabou não se manifestando na época, e aí esses manifestantes acabaram depredando ali em 8 de janeiro, que era um domingo, as sedes dos três poderes, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo Federal. Lá na sede do Poder Executivo Federal, hoje trabalha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula também falou no evento, ele também disse que não há democracia
dia sem regulamentação das redes sociais hoje em dia. Ele destacou que a liberdade e a paz não podem ser confundidas aí com a libertinagem, a autorização para a prática de crimes. Nós vamos ouvir um trecho do discurso do presidente da República agora. Confira aí. Não há democracia sem liberdade, mas que ninguém confunda liberdade com permissão para atentar contra a democracia. Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros e brasileiras à morte por conta do Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Nos dias, semanas e meses que se seguiram à tentativa de golpe, reformamos as sedes dos 3 poderes. Trocamos vidraças, removemos sujeira, restauramos obras de arte, recuperamos objetos históricos. E, acima de tudo, reafirmamos o valor da democracia para o Brasil e para o mundo. Agora, é preciso avançar cada vez mais na construção de uma democracia plena. Uma democracia que se traduz em igualdade de direitos e oportunidades, que promova a melhoria da qualidade de vida, sobretudo para quem mais precisa. Pois é, o presidente Lula se juntou a outras 500 autoridades e parlamentares que participaram desse evento hoje lá no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento principal foi realizado lá porque esse salão chegou a ser invadido no dia do 8 de janeiro e foi completamente depredado aí. Então o salão já estava revitalizado, os parlamentares junto com o presidente da República, o procurador-geral da República, o presidente também do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, esteve presente e Barroso disse o seguinte: não foi um fato isolado do 8 de janeiro, viu? Ele disse que antes de acontecer a invasão às sedes dos 3 poderes, as pessoas já articulavam golpes na internet, nas redes sociais, já atacavam a democracia, a confiabilidade das urnas eletrônicas e também o sistema eleitoral. Ele disse que isso tudo é base para que haja a regulamentação dessas redes sociais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou esses extremistas de golpistas. Ele disse que o desrespeito às urnas eletrônicas e à democracia atinge não só as instituições, mas também ao povo brasileiro diretamente. E que é dever cívico de qualquer cidadão aceitar quando um candidato que ele não simpatiza consegue aí se eleger a um cargo público. A ministra Rosa Weber, que era presidente do Supremo Tribunal Federal à época dos atos de 8 de janeiro, hoje ministra aposentada, também discursou, ela usou uma metáfora que temos que cuidar do jardim da democracia. Esse jardim seriam as instituições, os atos democráticos, a vida em sociedade. Ela disse que para isso é preciso democracia, é preciso que as instituições estejam fortes, estejam atuantes e também que não há permissão para se invalidar aí o sistema democrático, mesmo em tempos de paz, que é preciso união para o país. Uma ausência notada nesse evento foi a de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ele não esteve na cerimônia, ele alegou problemas de saúde na família e ficou no estado, lá em Alagoas, onde ele mora com a família. A ausência de Lira também se somou à ausência de parlamentares da oposição ao governo federal. A maioria dos parlamentares da oposição não compareceu ao ato, então foram mais ali presença de senadores e deputados da Federação, PT, PCdoB e PV e também de quem apoia o governo Lula. Apesar da presidência dos poderes toda estar ali representada, faltaram esses parlamentares aí para compor a mesa, compor a plateia desse ato que marcou uma data tão importante do 8 de janeiro. Vamos relembrar que o prejuízo financeiro foi de quase 22
aliás, passa dos 22 milhões de reais, segundo a Advocacia Geral da União. Essas pessoas estão sendo processadas, já mais de 30 presos, há 66 presos provisórios e mais de 30 condenados já pelo Supremo Tribunal Federal pelos atos extremistas. Na época, mais de 1.200 pessoas foram detidas, tanto na Praça dos Três Poderes quanto nas proximidades do Quartel-General do Exército em Brasília, em outros lugares do Brasil, com a Operação Lesa Pátria, que aí faz o mapeamento de quem são os incitadores, quem são os financiadores e de quem são os executores desses atos golpistas do 8 de janeiro. Os manifestantes naquela ocasião, eles chegaram a Brasília de ônibus de vários lugares do país, não eram só do Distrito Federal, não. Então, a operação, ela fica em todo o país. Junto com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal vem fazendo aí várias fases da Operação Lesa Pátria para justamente garantir aí que todas essas pessoas envolvidas nos atos extremistas respondam segundo o grau da participação de cada um. Vale lembrar que eles, no Supremo Tribunal Federal, chegaram a quebrar o armário do ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, pegaram togas, o brasão da República foi vandalizado, pegaram inclusive uma réplica da Constituição, que hoje foi devolvida simbolicamente. Na cerimônia de hoje também um tapete foi devolvido simbolicamente ao Congresso depois de restauração. Isso tudo na cerimônia que contou com a participação aí desses presidentes de poderes aqui em Brasília, que marca essa data tão importante para a democracia brasileira e que vai ficar na memória de todos nós brasileiros, viu, Renata? Exatamente, sem dúvida, Emerson, uma data que vai entrar para a história do nosso Brasil. Muito obrigada pelas suas informações, uma boa noite para você.